Olá, alunos! Tudo bem? Nesta videoaula falaremos sobre o capítulo 19. Projetos econômicos e políticos, liberalismo e socialismo. Antes de iniciarmos, é importante destacar que o liberalismo e a democracia não foram feitos um para o outro. Como assim? É um fato que o liberalismo se apresenta como um regime político contrário a toda espécie de absolutismo, porque entende a necessidade da limitação do poder por meio de uma constituição que garanta representatividade e liberdade política. Porém, o filósofo francês Benjamin Constant está entre os teóricos liberais que entendiam a democracia como um risco. É um risco porque, segundo ele, a finalidade da política não consiste em garantir a liberdade igualando todos os cidadãos, como pensavam os antigos, mas sim em garantir que todos possam usufruir dos benefícios oriundos do Estado. Neste caso, estar submetidos às leis, não ser preso ou agredido arbitrariamente, ter direito a uma opinião, possuir uma propriedade, etc. Como todo liberal, Constant insiste na limitação da autoridade do Estado face aos interesses privados e no seu afastamento das atividades econômicas, como também na prevalência do indivíduo e do individualismo sobre o social. Se a liberdade não significa igualdade, quais seriam os representantes políticos no sistema liberal? O critério para o exercício político, segundo Constant, é a disponibilidade de lazer. Como somente os que possuem propriedades têm tal condição, são elas que garantem, portanto, os direitos políticos. No capítulo 17, vimos que, ao analisar a democracia, Tocqueville aponta que ela pode ser perigosa, pois pode possibilitar o surgimento da tirania da maioria. Ainda assim, ele vê que a caminhada para a democracia é irresistível, isto é, não pode ser interrompida. Por que isso acontece? Segundo Tocqueville, a razão está no desejo de igualdade que atravessou a história e que, consequentemente, estimulou a busca pela igualdade de condições. Tocqueville cita o exemplo dos americanos, porque estes buscaram a sua independência com o objetivo de realizar este propósito da igualdade de condições. No entanto, esta igualdade de condições pode, segundo ele, levar ao surgimento do despotismo. Isto é, a liberdade política gera o individualismo, que por sua vez retira lentamente e sem ele perceber o interesse político, tornando-se algo reservado para poucos. A solução para se evitar a tirania está na instrução dos cidadãos para que se interessem pelos assuntos públicos. A teoria marxista fez uma análise complexa em torno do modo de produção capitalista e mostrou como ele pode diminuir a liberdade e os direitos de uma parte da população através da exploração de sua força de trabalho. Contudo, Marx vê o capitalismo como um momento de passagem para uma nova etapa da história da sociedade, o socialismo, que se daria por meio de uma revolução do proletariado. Segundo ele, o Estado, que deveria ser neutro, passou a ser instrumento da classe dominante para controlar e oprimir os dominados. A classe dominante, por ser a dona dos meios de produção, é a causadora de toda miséria e exploração, provocando a divisão da sociedade em classes sociais. A liberdade surgirá somente com o fim do Estado e, consequentemente, das classes sociais, dando origem ao socialismo, uma sociedade onde igualdade e liberdade são inseparáveis. Dúvidas? Anote em seu caderno ou deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.